Seja bem-vindo. Obrigado, Você tá Rê, bem? tudo Tudo ótimo. Agora Boa, sim. obrigado. Bom dia, todo Cê mundo tá em bem, casa. meu amor? Tudo bom? Também, tudo jóia. Prazer. Mais uma Que vez bom a te gente está aqui receber falando viu? desse tema tão importante, né? Que é a Nossa, cidadania e deu o hoje que falar plano, nos né? últimos dias também, né? A gente tá muito triste com essa novidade que a gente não queria anunciar. Antes, tem beijo? Tem beijo, claro. Manda tem beijo, então, beijo vai. do Kifuri para todo mundo. Olha só, mandar um beijo grande para Shirley Romão, para a mãe dela, querida dona Neuza Romão, um grande beijo, parabéns pela filha que nos assiste, a Carla Petri, o Johnny, o Elmo, que você falou, que é um amigo muito querido, que é um professor da televisão. Maravilhoso, aí. Elmo. E mandar um abraço pro Aparecido e um agradecimento pro Leão. O Leão fez um aniversário surpresa para minha mãe, até te convidei, estava lá com as crianças, tá? O Leão foi. O Leão foi um sucesso, que, o Leão ai, foi. que Aliás, lindo. um abraço, querido Leão, que é um amigo. E sua mãe amou a surpresa? Foi fantástico. Ah, eu imagino, E o Leão foi Anísio. assediado, viu? Ah, Olha, eu foi imagino. terrível. Ele Atração não da parava, festa. coitado. Não conseguiu jantar, eu acho. Mas, Leão, muito obrigado pela presença, Que pelo legal, carinho. que legal. Foi uma noite muito gostosa. Nós vamos repetir, espero que você vá na E próxima foi bem na noite também. da lanterna, que, né? Eu te expliquei, Esse né, você Anísio? falou, Uma você pena falou, não poder ir. Mas é legal, mãe tem que cuidar dos filhos, não tem Lógico, jeito. não que tem tá lá, como, que não. tá É lá. um evento muito importante. Enfim. E hoje eu queria só dizer uma coisa, que para quem está nos assistindo agora, para o que você está fazendo e presta atenção nessa pauta. Isso é muito importante, manda um zap para a família, fala para colocar aqui na Gazeta, acompanha esse tema, porque isso é plano de saúde. Nós estamos falando de rol de procedimento, hoje talvez você não precise, mas via de regra, quando a gente precisa de um procedimento, às vezes é na emergência, é uma situação mais grave, e é importante que você tenha esta informação. Essa consciência. Inclusive, eu vou deixar depois o e-mail, que é o direitosdocidadão@kifuri.com.br. Não vou responder consulta, não consigo atender, não é esse o objetivo. Mas quem quiser, a gente encaminha material, a legislação, dicas, para que vocês que assistem o Revista da Cidade sejam mais informados, recebam essa informação para um momento de necessidade. Você cria ali uma pastinha, tem as leis, tem as decisões que podem te ajudar no momento que você precisar. Então hoje o tema é muito sério, para o que você está fazendo, presta atenção, chama a família para assistir, aguarda isso aqui, porque nós vamos falar de coisa muito séria, muito importante hoje. É importante a pessoa entender primeiro o que significou essa discussão do rol taxativo, né? O rol taxativo é o seguinte, a ANS tem lá a descrição do que são as coberturas dos planos de saúde. Hoje a gente tem quase 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde, então esse assunto interessa muita gente. Ou quem não tem hoje, um dia pretende ter, enfim, por isso que o assunto é de suma importância. Antes, esse rol de atendimentos, né, de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, era apenas exemplificativo. Antes era um exemplo, ó, isso aqui tem que ser coberto de qualquer forma. E o que estava de fora sempre dava discussão na justiça. Agora acabou essa história. Não, é isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem. O quê? Conta então. Está se repetindo uma informação que não é 100% correta. Não é que agora o rol é taxativo e ponto final. Todo mundo já está dizendo, e aí muitas vezes as pessoas, até de boa fé, mas viu uma primeira notícia e sai replicando, porque a notícia ela é muito resumida. O que a decisão diz não é que o rol é taxativo e que o plano não pode cobrar nada mais. Isso é que os planos querem propagar. Os planos querem que essa notícia comece a avançar para todo mundo dizer, olha, já saiu, não cubra o que não está na lista. Então, primeira coisa, o que é importante entender? Não é que foi decidido, não mudou a cobertura. Primeiro, não teve mudança da lei, primeira coisa. Segundo, o que houve foi uma decisão do STJ que não é vinculante, ou seja, se aplicou para 2 casos específicos em que 2 consumidores discutiam se o plano cobriria ou não o tratamento deles. Então, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, julgou 2 casos particulares. Obviamente, ele mostrou o entendimento dele, STJ. Além disso, o próprio STJ não foi um julgamento unânime. 6 pessoas votaram a favor dessa lista, 3 ministros votaram contra. Então, não é uma decisão unânime, não houve alteração na lei, não é uma decisão que vai afetar todos os consumidores de maneira direta, não é uma ação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, não é uma ação que a gente chama com o efeito erga omnes, né? Ou seja, que se aplicaria a toda a sociedade. Ela é uma ação que a gente chama interpartes, ou seja, quem está naquele processo vai se aplicar aquele entendimento. Então, nada impede que você que nos assiste, a sua família, se tiver alguma necessidade, vá
ao Poder Judiciário então, ainda requerer, dá discussão mesmo e não, muita. Mesmo não tendo. E muita, até porque eu dentro trouxe do rol aqui, de coberturas? é isso que a gente precisa esclarecer E a o que deu população. força, então, para os planos de saúde fazerem essas negativas Na que estão verdade, saindo então, os na planos mídia? acreditam que, levando para a justiça, algumas pessoas acabam não discutindo. Primeira coisa, o plano de saúde tem muita força. Tem muita força econômica, tem muita força técnica, ele tem um corpo jurídico. Então, o que ele acontece? Ele faz a negativa, porque algumas pessoas vão à justiça, algumas já desistem no meio do caminho. Para ele já teve um lucro ali. As que vão à justiça, uma parte ele ganha, uma parte ele perde. Ele ganhou ali. E ele vai desestimulando a fornecer a cobertura. Então, o que nós precisamos entender? Mas que todas essa decisão... as jurisprudências anteriores continuam valendo, então. Se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. Sim, e mais, Rê, eu até coloquei aqui, a própria decisão, a gente vai falar isso aqui, a própria decisão coloca exceções. É que o que a gente está colocando, que está se colocando muito na internet, de maneira geral, é que aprovou o rol taxativo e tudo que está fora não está coberto. Não, não é isso. Atenção. Repliquem isso para os seus amigos, familiares. A própria decisão diz que o rol, em regra, é taxativo, mas ele admite exceções quando não tem outros tipos de tratamento que estejam na lista. E, além disso, o juiz individual, o juiz de primeira instância, se você entrar lá na sua cidade, na sua comarca, ele tem autonomia para decidir, no caso em concreto, da melhor forma. Então, ele não está obrigado a seguir este posicionamento. Só que o que acontece? Isso está sendo veiculado, agora não cobre nada mais, as operadoras vão se fortalecer disso para recusar cada vez mais e as pessoas estão acreditando como verdade alguma coisa que é discutível. Até porque esse tema pode ainda ser encaminhado ao próprio STF, porque nós estamos falando da vida. E o direito à vida está na Constituição. Duas atividades empresariais são diferentes. Uma coisa é, eu tenho lá uma lanchonete, eu tenho uma loja de roupa. O objetivo é o lucro, você quer vender roupa. Agora, quando você atua na área de saúde, na área de educação, a própria Constituição Federal diz que a obrigação ali, ele age em colaboração ao Estado. E ali a premissa, tem julgado já do STF, a premissa é o valor da vida humana. Então você não pode deixar de ofertar o tratamento a um paciente em que pode salvar uma vida por conta disso. Então, esta decisão, ela é muito prejudicial aos consumidores, ela é um precedente favorável... Mas aonde ela prejudica, então, se continua tudo igual? Ou onde ela prejudica? Ela cria um precedente. Então, veja, os ministros de uma das mais altas cortes, que é o STJ, na sua maioria, deram uma decisão desfavorável aos consumidores. E isso fortalece os planos a continuarem questionando na justiça e tentar emplacar essa decisão em todos os casos possíveis. Então, é uma perda para o consumidor? É uma perda importante para o consumidor, uma interpretação que gerou um prejuízo para o consumidor. E deu Agora, força, dizer inclusive... que mudou... agora mudou, agora a aplicação é automática, a partir de amanhã as operadoras já podem negar? Não. Mas deu mais força, inclusive, por exemplo, caso alguém da minha família tenha uma doença X. Existe já uma lista de procedimentos para tratamento daquela doença prevista no plano de saúde, mas existe um tratamento melhor, que dá um resultado muito melhor, mas esse não é coberto pelo plano. Essa negativa eu vou ter. Então, hoje você já tem a negativa. Ele já tem uma alternativa para esse plano, para esse tratamento. É isso que eles estão tentando fazer. Já que a lei garante isso, nós vamos falar aqui de algumas incoerências da lei, já que a lei garante, eles estão tentando discutir no judiciário e através dessa discussão de um caso real, a exclusão de outros procedimentos. Agora, o direito à vida se sobrepõe. Então, o que é que tem que caber no caso concreto é o juiz analisar, diante de uma circunstância, se cabe. As pessoas estão achando que não pode mais discutir, que é uma decisão que aplica a toda a sociedade, que houve uma mudança da lei. Não mudou a lei, a decisão não é uma erga omnes, a discussão pode ir para o STF. Então, cuidado, não é uma verdade real, é uma decisão desfavorável ao consumidor. Obviamente, os planos de saúde vão se utilizar dessa decisão para negar ainda mais procedimentos, mas se você assiste aqui o Revista da Cidade, assiste Cidadania, se alguém falar isso para você, fala, não, peraí, não é essa a verdade real 100%. É uma decisão desfavorável, mas não impede que no caso concreto, até trouxe aqui, depois quem quiser me mandar um e-mail, eu encaminho, tem os trechos da decisão que aponta os casos em que tem que fazer a cobertura. Tá. E ele não coloca que não é absoluta essa lista taxativa. Tá? Daqui a pouco eu volto. Então você me fala se teve algum procedimento que na prática perdeu a cobertura depois dessa decisão. Vamos falar. Tá bom? Vamos continuar? Eu deixei uma pergunta no ar aqui. Na prática, algum procedimento perdeu a cobertura nesse momento? O que as operadoras vão tentar fazer é o seguinte. Nós temos na ANS uma relação com mais de 3 mil procedimentos que em tese estariam cobertos. Esse não pode refutar. Agora, a grande questão que se coloca é a seguinte. Quem define o que está coberto e o que não está coberto é uma lei federal.
a Lei Federal 9656. E lá, por exemplo, a lei diz, olha, tratamento estético não está dentro do plano de saúde. Tratamento estético, você quer fazer uma plástica, não está coberto dentro do plano de saúde. A ANS, ela não pode inovar restringindo direitos que não estão previstos na lei. Essa é a grande discussão, que vai, inclusive, acho que deve caminhar isso para o STF, porque as operadoras vão fazer o quê? Vão tentar aplicar agora qualquer procedimento que não estiver na lista, eles vão recusar. Por quê? Porque eles têm uma decisão judicial de um caso... Então, uma reconstrução mamária depois de uma cirurgia de câncer, por exemplo, isso pode ser negado. Há um entendimento que, neste caso, ela tem um efeito além do estético. Aí a jurisprudência tem divergência. Mas vai precisar brigar. Mas há uma briga. Então, infelizmente, os planos de saúde acabam agindo, muitas vezes, de má fé. Porque quando você contrata um plano de saúde, primeiro, você não espera usar, né? Você espera não ser internado, não precisar. Mas é uma confiança de que a hora que você precisar, você vai contar com o plano. Infelizmente, essa má fé, na hora que você precisa, o plano diz, olha, isso não cobre. Aí você está com um parente internado, sem cabeça para pensar, sem condições de discutir, para ter que entrar na justiça e brigar. Você acaba aceitando, né? Então, infelizmente, até acho que vale aqui, escreve para a gente aqui. Teu plano, você tem garantia de que ele vai cobrir tudo? Você fica tranquilo, você dorme tranquilo? Isso é complicado. Eu trouxe aqui trechos da decisão que são importantes para vocês terem como um fundamento. Primeiro, ele diz aqui, ó, o rol de procedimentos e eventos em saúde é, em regra, taxativo. Ele não diz de maneira absoluta. Segundo, ele diz aqui que não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura de tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. Então, ou seja, ele abre margem também para a cobertura de tratamento fora do rol de procedimentos. O que ele coloca na prática é a possibilidade dos planos cobrarem mais um pouquinho da gente para tentar vender coberturas e coberturas extras. A ministra Nancy Andrighi, no voto dela, a decisão não foi unânime, então só para vocês entenderem, isso foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foram 9 pessoas, 9 ministros, dos 9 ministros, 6 pessoas definiram essa questão do plano para quase 50 milhões de usuários desse serviço. 3 ministros foram contrários, dentre eles a ministra Nancy Andrighi, e que nos votos ela fez algumas ponderações muito importantes e que servem de argumento, porque um ministro do STJ, no seu voto fundamentado, publicado, depois a gente pode encaminhar, quem quiser mandar o e-mail, eu encaminho esse material, ele é extenso, mas é muito interessante porque ela diz algumas coisas. Primeiro, não dá para você colocar o consumidor entender quais são os 3.000 procedimentos médicos antes de contratar um plano, né, para saber se você tem cobertura ou não. E com todas as vírgulas e aspas que deve ter. Nenhum médico ele sabe dos 3.000 procedimentos. Não, primeiro. Segundo, você quando vai contratar, você não sabe o que você vai precisar de procedimento. Você está bem hoje, amanhã sofreu um acidente, teve uma doença, vai precisar de um tratamento X que você nunca imaginou na vida. Então não dá para colocar isso como regra ao consumidor. Segundo ponto, a lei do consumidor diz que a informação precisa ser precisa e clara. Quando você coloca um rol desse, é absurdamente gigante e impossível. Ela não é clara, como você disse, com vírgula, com nomes técnicos que ninguém conhece. Além disso, tem mais um detalhe. A ANS, ela é uma agência reguladora, ela não é uma agência legisladora. Quem faz a lei é o Congresso Nacional. Não pode a agência que tem que fiscalizar a agência também tirar direitos do consumidor. Por quê? Porque ela está fora da competência dela. E uma das decisões que deram a favor dos planos é dizendo, não, a gente fez isso porque senão o plano vai ficar caro. Mas quem prevê o reajuste do plano é a própria ANS. Então, veja, já existe esse repasse dos custos e da sinistralidade pela própria ANS. E, além disso, nós temos a própria Lei 9656, que estabelece que o plano de saúde ele tem que ter a cobertura ilimitada. E ele exclui dos procedimentos algumas coisas pontuais. Se ele excluiu do procedimento, não pode a ANS excluir outras coisas. Então você estaria criando uma limitação ao direito do consumidor. Está excluindo, já é limitado. Já é. Então veja. Não é mais ilimitado. Não é limitado. Então você tem que dar. Você não pode dizer, olha, agora eu não vou mais cobrir a saúde. É muita contradição. Então veja, é um tema polêmico. As operadoras têm muita força, muito interesse econômico e obviamente vão trabalhar por essa frente. E o apoio de poderosos, e nós infelizmente, precisamos, para passar inclusive, essas coisas. Fica aqui uma dica. Nós vamos ter eleição esse ano. Uma das coisas, quando você votar no deputado e no senador, porque quem decide isso é deputado e senador. Quando você votar no deputado e no senador, discute se isso ele vai incluir, porque isso ele pode mudar a lei. Veja se ele tem histórico de ter tirado ou de ter incluído coisas
coisas no rol da ANS, por exemplo. É um bom e tema a pra lei, gente então, olhar, se né? tiver alguma decisão, dá para se fazer mais lei, para deixar mais claro e evitar esse tipo de Tá decisão. certo. Terminamos o programa de hoje, o assunto é extenso, chegamos até o finalzinho, vou deixar aqui @Anísia_Kfouri para você seguir nas redes sociais. Obrigada, e meu e-mail querido, só, até a Rê, próxima. direitosdocidadão@kfouri.com.br, quem quiser receber o material. Direitos do Cidadão, sem acento, @kfouri.com.br, que eu encaminho decisão que tiver para todo mundo Tá acompanhar. ótimo. Obrigada mais uma vez, meu querido. eu que Foi um agradeço, ótimo papo. viu? Leãozinho, beijo pra você, amanhã a gente volta. Já. Fiquem beijo. com Deus. Tchau, Tchau, gente. Leão. Até amanhã.